Paz seja convosco. Estamos retornando para o nosso segundo período de Escola Bíblica Dominical, na qual nós estamos trabalhando os pecados intocáveis dentro do tema mundanismo. Já tratamos sobre o tema financeiro, falamos sobre o tema da imoralidade, e agora nós vamos tratar um pouco sobre o tema da idolatria. Idolatria. Elisa já está bagunçando as cabeças, né? Idolatria. Claro que nós não adoramos ídolos de madeira, metal e pedras. Nosso problema não são ídolos físicos, mas são ídolos do nosso coração. Tá? Isso demandaria um estudo, é um curso que eu dou de ídolos do coração, que fala sobre o nosso coração como sendo uma fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. É o ídolo da família. É o ídolo da família, é o ídolo... Não, é o contrário. Pode ir até o fim. Não, até o fim. É isso mesmo, esse é o mínimo dele. Então nós... É isso aí. Nós temos ídolos de toda sorte e espécie, ídolos da igreja. A minha igreja é a melhor igreja, o meu pastor é a melhor pastora, a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho, o meu lazer, o meu hobby, o meu time do coração. Tantos e tantos ídolos, e esta condição de ídolo é quando nós colocamos ela no mesmo nível ou superior à figura do nosso Deus. Nesse sentido, qualquer ídolo Nesse sentido, o ídolo é qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando a nossa energia emocional e mental ou nosso recurso de tempo. Tudo que é exagerado é ou pode se tornar ídolo. Nós temos que tomar cuidado com isso na sociedade que nós vivemos. A coisa mais fácil que tem é nós criarmos ídolos para nós, porque nós não conseguimos nos relacionar com os seres humanos, nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas, e aí o que acontece é que nós criamos o nosso mundo de ídolos para nos satisfazer. Pode também ser qualquer coisa que fique acima do relacionamento com Deus. Em especial, os ídolos do coração são ídolos quando você vê que alguma coisa ela faz com que Deus fique em segundo lugar. Nós já tratamos isso exaustivamente. Então nós temos o dia do Senhor, domingo, ou sábado, ou quinta, ou terça. A convenção cristã mundial é domingo. Mas eu quero o sábado. Adoro o sábado. Aí eu trabalho de policial militar, eu trabalho de escala. Eu vou para o inferno, é isso? Não, você adora no dia que você tiver folga. As igrejas elas dão toda liberdade para que você possa adorar a Deus em qualquer dia da semana. Tá? Qual que é a única coisa que pode impedir você, digamos assim, de reverenciar o Senhor no dia dele? A misericórdia. Fora isso, qualquer coisa é pecado. Eu vou fazer um churrasco, é o aniversário. Não é o seu dia para você fazer isso. Faça no sábado, faça outro dia. E nós temos falado um pouco sobre esse contexto, em que o dia do Senhor é o dia do Senhor. Com os recursos do Senhor, são os recursos do Senhor. E a gente acha que a gente pode gerenciar isso, nós não podemos. Muitas vezes, no quesito família, nós colocamos a família acima de Deus. Porque a pessoa, ela quer passear, a pessoa quer... Não, esse dia não é o dia da pessoa, é o dia do Senhor. Faça outro dia. Eu lembro que lá em São Paulo, o pastor Jonas, meu pastor falecido, ele falava assim: aniversário de crente não é domingo. É sábado, sexta, qualquer dia, mas não é domingo. E as pessoas, elas além de fazerem os seus aniversários no domingo, ainda chamam toda a igreja para ir ligando o negócio, e as pessoas ainda não são abençoadas. O trabalho ou a profissão podem tornar-se também um ídolo. Trabalho 12
12 horas por dia, 14 horas por dia, eu amo o meu trabalho, a minha carreira, pode ser um ídolo. A pessoa fica tão obcecada em progredir, em chegar ao topo, que tanto Deus quanto a família acabam em segundo plano. A pessoa pode até usar a família como uma desculpa. Eu quero o melhor para a minha família. Mas será que é mais importante para a família um dia ao lado dessa pessoa, ou os recursos que ela vai trazer? E nós temos que sempre lembrar que o coração do homem, nós lemos lá aquele provérbio, que o coração do homem ele não se farta. E nós temos tido uma geração de jovens que foram criadas neste contexto. Pais e mães trabalhando 12 horas por dia, mais 10 horas de escola, e aí quando chega de noite, entendeu? Tem que fazer trabalho, tem que fazer lição, e o pai tem que trabalhar, e vão dormir, não tem um tempo juntos. E aquela criança ela vai crescendo sem o amor do pai, sem o amor da mãe, e vai exigindo cada vez mais dos pais. Eu vi uma cena muito interessante de uma série que eu estou assistindo com a Rosângela, em que uma moça, o homem era um executivo muito bem sucedido, e aparentemente a mulher também era muito bem sucedida, os dois trabalhavam fora. E aí a moça ela faz uma ligação de vídeo para o pai e fala: oi pai, tudo bem, não sei o que, fala: oi, tudo bem, aquela faculdade de gastronomia que eu estava fazendo eu vou parar, porque eu estou me sentindo assim meio colocada e deixada de lado, eu estou me sentindo meio mal, e eu já decidi que eu vou fazer um retiro. Me falaram de um retiro espiritual muito bom, e o pai ficou naquela. E aí a série continuou, e chegou um momento em que aquela menina se encontrou com os pais. E aí o pai olha para ela e fala assim: o que você pensa em fazer no futuro? Pai, estou decidindo ainda. E ela falou assim: mas há 2 anos e meio atrás você decidiu fazer um ano sabático. Você já está com 2 anos e meio. A partir de hoje acabou. E aquela moça de aproximadamente 25 anos começou a chorar copiosamente, porque não ia mais ter a pessoa dos pais. Porque o pai, ele quer dar uma oportunidade, mas o que a criança mais precisa é a presença e o amor. Existem, claro, lares que são quebrados por um falecimento, ou muitas vezes porque o próprio marido abandona o lar, em que a mãe ela tem que ser mãe e pai tem que sustentar 2, 3, 4. Não é esse aspecto que eu estou falando, eu estou falando da regra. Nós criamos ídolos no nosso coração do trabalho. Eu preciso chegar ao topo. Não importa a minha família, não importa o meu Deus, importa que eu chegue ao topo. Reconheço que na competição ferrenha do mundo corporativo dos dias de hoje, em que os colegas de trabalho transformam a carreira em um Deus, é difícil não seguir essa mesma trilha. É como quando você anda na fazenda, e aí você chega lá, tem aqueles caminhozinhos. A vaca já passou lá um monte de vezes, ela fez um caminho. E aí você fala: eu vou andar por outro caminho. É difícil, mas está errado. As circunstâncias de cada profissão ou carreira são diferentes, portanto, não existe solução única para o problema, como no problema da imoralidade, como no problema da vestimenta. Não há uma regra, vou colocar uma tabela aqui, segue esse jeito de agir aqui que está tudo certo. Não é assim. Se fosse para ser assim, Deus tinha programado o teu coração somente para ser assim, e você não tinha que pensar. 2 Coríntios 5:9, Diene, por favor. No entanto, se tivermos em mente um determinado princípio bíblico, ele nos guiará, nos guardará da tentação de transformarmos, por exemplo, a profissão ou o trabalho em ídolo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Por isso também esforçamos-nos por agradar-te, quer permanecemos em nossa mansão, quer o deixemos, porquanto todos nós teremos a comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo. É só o 9, tá? Deixa eu terminar. Seja para o bem, seja para o mal. Tá? O princípio bíblico é: nós temos que nos esforçar em agradar a Deus. Quais são os parâmetros? É a doutrina da igreja? É o que o pastor pensa? É o que a sociedade fala? Não é, gente, é a Bíblia. E se você não lê a Bíblia? Você não sabe. E aí você não vai ser cobrado?
Claro que vai. Você não lê porque você não quer. Toda sorte de desculpas são dadas. Nenhuma delas cola. Nenhuma delas cola. Se nosso objetivo é agradar a Deus, em vez de escalar a montanha profissional, ser um profissional mais extraordinário em nosso campo de trabalho, então venceremos a tentação de transformar nossa profissão em ídolo. Mas isso vale também para o relacionamento familiar, vale também para o lazer. Problema da pessoa gostar do jogo de futebol? Não, mas aquilo é a prioridade sobre a vida dele? Aí não, ele está errado. Eu lembro que lá em São Paulo, eu era diácono ainda na igreja, e aí tinha um diácono, amigo meu, muito amigo nosso, e ele lá na porta comigo, e eu falo assim, meu, sabe que ele está, na época pentecostal, na época, né? Sabe que ele está sentindo o Espírito Santo, e eu falei, o que será que está acontecendo, né? Aí quando acabou o culto, ele foi com a mão no ouvido, tirou um negócio e colocou no bolso. Ele estava ouvindo o jogo do Corinthians enquanto o pastor pegava a palavra de Deus. E ele foi lá com uma alegria, pastor, o Coringão ganhou de 2-1. Idolatria. Família também pode se tornar idolatria. A igreja se torna idolatria. Culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E é de manhã. E se você faltar um culto? É pecado. Aí o marido chega em casa. Cadê a esposa? Reunião de oração. Na hora do almoço vai comprar quentinho. Não tem problema nenhum. Cadê a esposa para almoçar junto? Está lá no culto do Senhor das Contas. Você entende que essas coisas estão erradas? Deus não criou a igreja para ser esse tipo de coisa. A palavra de Deus fala do domingo, ou sábado ou quinta, um dia para o Senhor, para você adorar a Deus. E os outros dias? Aí você vai trabalhar, você vai ganjar os recursos que você precisa, você vai passear, vai fazer as coisas com sua família. É nesse tempo. Em 6 dias Deus trabalhou e no 7º Ele descansou. Não, mas eu quero agora fazer. É agora. Não é agora. Então, tudo que é extremo é errado. Comer demais, exercício demais. Passo 6 horas na academia, estou lá com saúde, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, enquanto isso o seu espírito está morto. Não ora, não lê, não faz nada. Eu acompanho as mídias lá do pessoal da igreja, dos jovens da igreja, na academia todo dia, E para ler? Não tem tempo, pastor. Estou com sono, estou cansado. É dano espiritual, é idolatria. Pastor, esse versículo que você leu, é por isso que também nos possamos quer presentes, quer ausentes. Esse ausente, na minha Bíblia está o título ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Esse ausente está se referindo é você com Deus? Não sei, eu teria que analisar o versículo com um pouco mais de calma, não tem como fazer isso agora, tá? Um exemplo para você, dentro da área da profissão. Tinha um conhecido que ele era vendedor de carros. E tudo que um vendedor de carros quer é tirar o seu dinheiro. Então, se o carro vale 10, ele joga por 15. Se você pagar o 15 sem pechinchar, você vai pagar 15. Mas o carro só valia 10. Não, mas eu paguei 15. Eu exalto as coisas do carro e a pessoa acaba comprando aquele valor. E aí esse cara se converteu. E ele começou a mudar a postura dele. Eu não sou mais um vendedor de carros. A partir de agora eu vou ser uma pessoa que serve as pessoas, ajudando-as a comprar um carro que se ajuste às suas necessidades e sua situação financeira. Ele continuou ganhando o dinheiro dele? A motivação mudou. Ele não está lá mais para tirar o máximo possível de recurso financeiro daquela pessoa. Por mais que a sociedade fale que é isso que nós temos que fazer. Mas ele entende que ele vai ser um vendedor, um facilitador para que as pessoas tenham um automóvel para a glória de Deus. A Diane ainda não, mas a Esther comprou o carrinho, entendeu? Ela tinha vendido o carrinho dela por necessidades, investimento e tudo mais,
E aí ela vinha sempre na aba do Felipe, né? Vinha todo mundo, vinha uns 6 dentro do carro lá de Santa Maria. Existia um problema, também a Rayane está grávida, entendeu? Mais uns meses ela vai dar luz, como é que fica. E aí ela começou a buscar Deus, orar a Deus, e aí o Senhor permitiu que ela estivesse comprando um carrinho, que dá para ela vir, ela está toda feliz, entendeu? A pessoa que vendeu o carro, se vendeu com a motivação de arrancar dinheiro, não deu prazer. E nem o galardão, nem o princípio que Deus abençoa. Mas se a pessoa ela fez no sentido de ajudar, quando ele passou a servir, esse vendedor passou a servir de coração aos seus clientes, sua carreira deixou de ser ídolo e transformou-se em um serviço a Deus. Ou seja, tudo pode se transformar num serviço a Deus. Tudo nós podemos fazer para a glória de Deus. Eu, como pastor, eu posso ser um pastor para a glória de Deus ou para a minha glória. Quem cuida das finanças da igreja? Eu e o tesoureiro. No caso, a Lourdinha está afastada. Estou tentando ver se o Alice, ele deve estar vendo, se o Alice ele arranja um tempo para mim, já faz mais de 30 dias que ele não vai lá. Mas se eu quiser tirar o dinheiro da igreja e falar que eu tive que fazer alguma coisa, ninguém sabe. Então eu posso trabalhar o contexto só de dinheiro. E todo mundo acha que está legal, a igreja começa a crescer, porque quando você começa a falar de coisas humanas, a igreja cresce, fica cheia, fica lotada, porque o povo quer aquilo. Ou eu posso ser um pastor que se submete à vontade do Senhor. Entendo que o princípio que nós lemos de Paulo, 2 Coríntios, talvez não se aplique de modo exato à situação que você vive. Isso é particularmente verdadeiro em algumas profissões que exigem longas horas de trabalho e produtividade. Então, em algumas áreas, você vai ter que trabalhar mais mesmo, é um outro contexto de vida. E se você não consegue sair daquele contexto, você tem que suprir a sua casa e a sua vida através daquele trabalho, mesmo que seja um trabalho que te exija demais. Então, às vezes, dependendo da empresa, a pessoa fala que você tem que trabalhar domingo. Se você não trabalhar, você vai ser mandado embora. Daí a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Não porque o pastor mandou, mas pode ser que ela decida sair daquele emprego e se colocar na presença do Senhor. Ou não. Jeanne decidiu fazer isso dentro do meio que ela estava vivendo. Ela estava olhando, não via algumas situações que não lhe eram confortáveis diante da palavra. Ela falou, vou sair. Pagou um alto preço. Quantos anos? 4, 5 anos? 5 anos. Nunca faltou nada. Foi uma decisão dela. Em nenhum momento eu falei, gente, sai daí porque é pecaminoso, é o inferno, nada disso, eu não tenho autoridade sobre isso. A decisão foi dela. Se esse é seu caso, em que você realmente trabalha e você tem que trabalhar, incentivo você a aconselhar-se com um cristão mais maduro, que possa te ajudar a lidar com as questões específicas da sua área profissional. Então, é algo que eu já trabalhei com todas as pessoas da igreja que trabalham com flores, em que o pico da vida de flores é sexta, sábado e domingo. E eu falei para eles, domingo é dia do Senhor. Confie em Deus, que Deus ele vai te dar nos outros dias. E eles têm vivido isso. E nenhum deles trabalha de domingo. E confia no Senhor. E entrega a sua parte do Senhor. Quando é um dia comemorativo, em especial 3 datas. Dia da mulher, dia das mães e finados. São dias que, quando cai naquele período do domingo, eles conseguem levantar recursos para viver 2, 3 meses. Então eu seria não só hipócrita, mas também seria muito mal em relação a eles. O que eu faço? Eu abençoo vocês a trabalharem nessas 3 datas específicas. Porque eu sei que dali eles vão tirar os recursos deles. Sem problemas. Entende? Talvez outra área de idolatria tenha a ver com assuntos políticos e sociais. E a dos Reis falou sobre isso no carro. Combina as duas coisas porque em muitos casos questões sociais se tornam questões políticas. Embora eu acredite na importância dos cristãos serem bem informados e até certo ponto envolvidos nessas questões, precisamos ser cuidadosos para não transformar nosso partido político ou nossas preocupações sociais em ídolos. E a dos Reis vinha compartilhando no carro que ela teve um sabor aí no local em que ela se exasperou. Eu vi no livro essa palavra, achei bonita essa palavra, né? Exasperou. Depois você procura ver o que é. Ela se exasperou e ela falava no carro, eu sei o que é, né, gente? Precisa procurar, né? Exasperar, você exagerar, né, filho? Ô, pecadora! E aí ela falou que ela se exasperou. E depois ela falou, o que eu fiz? O que eu fiz?
Então, essa condição de que muitos cristãos, eles colocam o político, e o político não está nem aí para você, o jogador de futebol está nem aí para você, e você fica, porque não sei o que, e eu me bato, e aí o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, e o cara se pega na rua e soca, e paulado, e o cara, o que o Neymar está preocupado com o cara? O que o fulano lá das coisas está preocupado nem um pouco com você? O que o político está preocupado com você? Está nada. Ele vai continuar no ano de 2022 prometendo mundos e fundos, dizendo que é bom. A gente está vindo para cá, e eu não estou fazendo apologia política nenhuma não, mas aí estava lá, quando eu faço a volta, né, perto do Pão de Açúcar ali, aí estava lá dentro de uma ilha, vote em fulano, porque o fulano é bom, salve não sei o quê, eu falei, e o povo ainda cai nessas histórias. Sem dúvida nenhuma existem questões sociais, como por exemplo aborto e homossexualismo. Nós vimos aí na Colômbia essa semana, até 24 semanas de gestação foi liberado o aborto. E também a questão do homossexualismo, que são visivelmente contrárias aos padrões morais de Deus. Visivelmente contrário. Por mais que as pessoas falem que é toda forma de amar, está liberado, e que está tudo certo, aí mostra aquela condição de um casal homossexual que pegou a criança da Etiópia, e a criança estava morrendo de fome, e aí ele leva para lá e cuida da criança, e a criança lá fica bem profissionalmente, tem uma família amada. Está errado. Porque o padrão da moralidade não é nosso. Gênesis capítulo 1. Luísa. Gênesis capítulo 1. O inteiro? Não leio, vou separar. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou. Se Ele criou, Ele define a forma de funcionamento. É Ele que definiu. Rosângela tem lá o negócio dos pães dela, dos bolinhos dela. Você acha que eu dou palpite? Na fórmula, se ela vai esquentar mais ou vai aquecer mais? Eu posso ajudá-la na área técnica ou financeira, de controle, alguma coisa ou outra, mas ela que determina. E ela tem uma moça que a ajuda lá, e ela fala, mulher, você tem que entrar, você vem tal dia, você vai ficar de tal hora a tal horas, você tem o tempo de almoço, o valor que eu vou pagar é tanto. Ela, como dona do negócio, o que ela fez? Ela determinou a forma. Quando Deus cria a humanidade e cria céus, quando Ele fala céus, a palavra certa é céus, não é céu singular, é céu. Céus é o cosmos, é o universo, é tudo, tá? Os céus e terra. Quando Ele criou todas essas coisas, Ele definiu qual o funcionamento. Ele definiu, tá? Sem dúvida nenhuma, existem questões sociais como aborto e homossexualismo que são visivelmente contrárias aos padrões morais de Deus. Apoio os líderes de organizações que se opõem a essas práticas, como o homossexualismo e como o aborto. Eu apoio, entendeu? No sentido de eu sou condescendente. Por que condescendente? Porque a pessoa, se ela tiver uma raiz que não é bíblica e cristã, eu só apoio a ação dela e não a organização dela. Né? Não podemos esquecer que a prioridade maior da igreja não é o social. Não é qualquer outra coisa, política. Não tem problema que os jovens eles adentrem dentro do contexto de ser político, mas a função da igreja, ela não é essa. Quando eu vejo pastores sendo políticos, está errado. Está errado, a função dele não é essa. A função minha não é essa. Quantas vezes eu já recusei coisas que me tirariam do meu contexto de igreja? Porque não é o plano que Deus tem para mim. Então, esse contexto de que as pessoas elas participam, tudo bem, mas qual é a função da igreja?
É levar a cesta básica para a favela? Não. Tem que levar? Tem. Mas é o mais importante? Não. Nós fomos chamados em Mateus capítulo 28, 29, agora não fugiu. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-nos todas as coisas que vos tem ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado da igreja. Qual que é o chamado principal? Meu, como pastor, vou trazer para você a palavra de Deus. Que mais? Só isso. Mas que mais? Eu posso também fazer outras coisas, mas o mais importante é isso. Quando a gente vê o contexto de Atos, capítulo 2, eles pegam e tem um evento de Pentecostes, a igreja começa a crescer de milhares e milhares, e eles falam assim: vamos separar os diáconos, para que nós possamos nos dedicar à pregação do Evangelho. Pastor Marcos 16, 15 e 16. Não, era Mateus, o texto de Mateus. Mas não importa, era só a ideia que estava querendo falar. Obrigado. Não podemos esquecer que a prioridade da maior da igreja como um todo é a proclamação do Evangelho. Bebês nascituros, recém-nascidos, precisam ser protegidos, e o padrão bíblico de casamento tem que ser preservado. Todavia, acima de tudo, os seres humanos precisam ser resgatados do poder de Satanás e levados ao reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos que combater o aborto? Sim, mas primeiramente nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos contrários ao homossexualismo? Sim, mas primeiro nós temos que pregar o Evangelho. Através da pregação do Evangelho todas essas coisas se resolvem. Todavia, acima de tudo, os seres humanos precisam ser resgatados do poder de Satanás. Isso só vem através da pregação do Evangelho. Não vem com ONG, vem através da pregação do Evangelho. Se perdermos de vista o chamado principal da igreja, corremos o risco de transformar nossas atividades políticas e sociais em ídolos, que é o que as pessoas fazem. É o ministério disso, entendeu? Todo o foco. Não, o ministério principal é a igreja, é a pregação da palavra. Uma terceira área da idolatria moderna é a paixão consumidora de muitos pelos esportes. Aqui sei que entrei num caminho que até os anjos temem trilhar, porque às vezes você falar do time de uma pessoa é a morte. Pode falar mal da mãe da pessoa, mas se falou mal do time. Vejam o que acontece no Brasil, por exemplo. Não creio que haja alguma dúvida de que os esportes, em especial o futebol, se tornaram ídolos em nossa cultura. O que um pai que é flamenguista faz quando nasce o filho? A primeira coisa, compra a camisa do Flamengo e faz questão de postar na rede social. Tem problema? Não. Mas é um exagero. E se a criança quiser torcer para o Vasco? Não pode. Está traindo o pai. Gente, entra num contexto cabuloso. As pessoas elas entram num processo de que se não for aquilo, está traindo. Que parece um negócio de Romeu e Julieta. Entendeu? Vai ser deserdado. Parece Romeu e Julieta. A história de Romeu e Julieta conta que haviam duas famílias, o seu que, o Capuleto lá, Montecchios e Capuletos, entendeu? E aí houve um sabor na família em alguma das gerações, e aí Romeu se apaixonou por Julieta e vice-versa, eles eram dessas famílias. E aí eles tentaram manter aquele romance, entendeu, escondido, mas quando os pais se descobriram aquilo, queriam matar eles, entendeu? Em especial o rapaz, matar o cara. E aí no final das contas acaba numa tragédia, acho que eles se matam, um toma veneno, outro toma veneno, sei lá, se mata. Então, a condição do futebol ou dos esportes é a mesma coisa. Crianças que mal saíram das fraldas já estão se tornando fanáticas, e a mentalidade de ganhar o que interessa, na maioria dos pais, só alimenta a idolatria. Sem mencionar que cada vez mais os times estão contratando a salários estratosféricos jogadores que mal entraram na adolescência. Ou seja, você pega uma criança e já dá um salário de 5, 10, 20, 50, 100, 200 mil reais. Como é que a pessoa vai gerenciar isso? Tem um documentário na internet que fala do Neymar, que a ideia é que o Neymar é o eterno bebê, fez 30 anos de idade, e o pai dele continua gerenciando a carreira dele e dando tudo o que ele quer. Por quê? Porque ele é um ótimo jogador de futebol, ganha dinheiro, e ele continua naquele mundinho. Eu sou uma criança que eu tenho apenas que ser satisfeita. Não deixem torcer por seu time, se esse é o seu desejo, mas não se consumam por causa das vitórias e derrotas. Mantenha os esportes em uma perspectiva, é apenas um jogo. Não vai mudar nada na sua vida.
Se o Brasil tem 100 medalhas de ouro, ou se tem uma medalha de ouro, não muda nada na sua vida. Eu não estou dizendo que o esporte ele não pode ser usado no contexto social para cuidar de crianças carentes, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de você exagerar. Você vê o time do coração, e aí na escola dominical, lembra quando tinha as corridas de Fórmula 1, que o Ayrton Senna corria de madrugada lá no Japão? Eu trabalhava na Philips naquela época, as pessoas chegavam caindo de sono. Teve a Copa do Mundo na Coreia e Japão lá, todos os jogos eram de madrugada, todo mundo chegava de sono. Vamos para a igreja? Não dá, cansado, com sono. Mas para o futebol, para a corrida de carro, ou para qualquer outra coisa, esporte, no caso nós estamos tratando, a pessoa ela se dedica, porque aquilo é um ídolo para ela. Não deixe de torcer por seu time, se esse é o seu desejo, mas não se consuma por causa de vitórias delas. Por que tem briga no estádio? Fla-Flu. O Flamengo foi lá e fez 4-0 no Fluminense. Por que tem briga no estádio? É as paixões do coração. Ídolos no coração. O que fala Tiago, no livro de Tiago, por que a guerra entre vocês? Eu não lembro muito bem o texto, mas esse texto de Tiago define isso. As paixões do coração. Por que esses homens bomba? Eles se explodem pela paixão, pela causa que eles defendem. No caso dos homens bomba em especial, é o extremo do que deveríamos ser nós. Nós teríamos que estar dispostos a morrer para a nossa carne, mas morrer em relação a desejos. Eles morrem em relação à carne física. Mantenha os esportes em sua perspectiva, é só um jogo. Só falando um pouquinho mais para a gente finalizar esse tema de mundanismo, gostaria de recapitular duas definições de mundanismo. O primeiro é a preocupação com as coisas passageiras da vida. Não se preocupe com as coisas passageiras da vida. Preocupar é se ocupar previamente. Não é deixar correr, entendeu? Mas, poxa, como é que vai ser o meu Natal de 2025, entendeu? Nossa, por que eu estou me preocupando com isso? Não sei se amanhã eu vou estar vivo. Entende? Segundo, é concordar com os valores e as práticas da sociedade sem levar em conta se são bíblicos ou não. Primeiro, não se preocupe com as coisas demasiadamente do dia a dia. Segundo, cuidado com os padrões que você recebe como corretos, mas você não chegou nas escrituras. Acho que nossa inclinação no mundanismo resiste na frase concordar com. Simplesmente concordamos com os valores e práticas do mundo sem considerar se são práticas e valores verdadeiros ou bíblicos. Quem que fez isso? De não concordar? Os bereanos. Lá nos textos paulinos fala que aqueles homens ouviam Paulo na sua eloquência falar e eles anotavam. Deixa eu dar uma olhada aqui no pergaminho aqui, ver se isso está realmente escrito. Se não está escrito, ó Paulo, desculpa, entendeu? Você, realmente eu creio que você teve um encontro com Jesus Cristo, mas o que você falou é besteira. Eu faço isso com as pessoas, entendeu? Eu lembro que uma vez eu estava participando de um curso de batalha espiritual e eu andei muito tempo nessa área. Meu pastor Ayrton, que eu considero meu pastor, ele estava falando na palestra lá e eu falei para ele assim depois, né? Você falou tanta besteira. Falei para ele, você falou tanta besteira. Você falou isso é mentira. Você falou isso não é verdade. Eu estava lá, eu vi, isso não é verdade. Ele falou, como é que é? Você pode falar para mim no curso no próximo encontro? Eu falei, fala. Aí ele me deu a palavra, eu falei mais de 1 hora, construindo aquele que ele tinha falado. Aí as pessoas ligaram para ele e ele falou assim, depois que ele falou aquilo lá, aquele rapaz falou aquele negócio lá, eu vi que você estava falando algo sério, porque você estava falando tanta abobrinha. Agora eu entendi, e agora eu estou entendendo. Aí o que era importante que ele foi expor, ficou com toda uma valia de que não era uma coisa da boca para fora. Entendeu? Então nós temos que confrontar as pessoas naquilo que, com muita educação. É lógico que eu não falei no meio da sala assim, seu burro. Não, eu cheguei com ele sozinho, pastor, você pontuou nesse aspecto errado, isso aqui não é por aí, essa pessoa não pensa dessa maneira, eu comi, eu sei como ela não pensa dessa maneira. É mesmo. E a nossa vida cristã é isso. É você ouvir, você tem um padrão,
que foi o papai, foi a mamãe, foi um pastor querido, você ouve algo, o Espírito Santo chama a atenção que você deve comparar, você vem, espera um pouquinho. O que o meu pastor querido lá de trás falou, ele se enganou. E esse dedo ele tem que ser movido um pouquinho do jeito, aí você se adequa não ao que eu falei, ao que as Escrituras estão falando, que é isso que nós somos chamados. Você não é obrigado a pensar como eu penso, nem aceitar o que eu falo, mas eu estou procurando fazer um estudo para você dentro do que as Escrituras falam, e cabe a você pesar se isso é bíblico ou não. É por isso que jovens cristãos usam roupas sensuais, meramente concordam com o estilo do momento sem analisar se ele é do agrado de Deus. E o esporte em si não é pecado, mas se concordarmos com todo mundo, acabaremos transformando o nosso time em ídolo. Como então lidaremos com a nossa inclinação ao mundanismo? Nós somos inclinados ao mundanismo. Não é tomando a decisão de nos afastarmos do mundanismo. Não é você se afastar do mundo. Eu vou para o monte. Vou morar no monte agora. Vou ser monge. Freis carmelitas descalços. Eu não tenho mais contato. Não é isso. Você tem que entender que nós temos que cada vez mais sermos fiéis a Deus. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele e ver todos os aspectos da nossa vida através das lentes da Palavra de Deus. Cada coisa que você for agir, pensar e falar, faça segundo as Escrituras. Não é segundo o que eu penso, segundo o que as Escrituras falam. No século passado, o pastor escocês pregou um sermão intitulado A Força Expulsora, de expulsar. Força expulsora de um novo amor. Quais são as consequências? O que este amor que entra nos nossos corações faz com o nosso ser? Ele expulsa aquilo que não presta. Expulsa. É disso que precisamos para combater o mundanismo. Não é a religiosidade, é simplesmente a condição do amor. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus, um amor que expulse dos nossos corações a afeição que temos pelas coisas do mundo. É assim que nós vamos nos livrar do mundanismo, apenas nos enchendo de Deus. Amém, queridos, queridas? Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Teu nome, Senhor, pelo fim desse estudo de mundanismo. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Pai querido, para que nós possamos nos encher cada vez mais do Senhor, e não encher do Senhor, né? A gente não pode se encher de Deus, né? Estou de saco cheio, não. Você vai se encher de Deus para que os princípios mundanos eles sejam eliminados da nossa vida. Ora e abençoa a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te conceda graça. Semana que vem nós vamos trabalhar. E agora? Que foi exatamente a pergunta que as pessoas que viram depois do ato do evento de Pentecostes, e que as pessoas receberam todo o discurso de Pedro, mostrando a condição pecaminosa deles, eles ficaram apavorados. Eles falam assim: e agora, Pedro? Tá? Então semana que vem, se Deus assim o permitir, e Jesus não voltar, porque sinto muito, eu não vou ficar aqui para dar escola dominical se Jesus voltar. Nós estaremos retornando na semana que vem para finalizar esse estudo, e eu ainda não defini o que nós vamos meditar, talvez a partir do segundo período ou a partir da outra semana. Amém? Amém. Meu querido, minha querida, agradeço a Deus porque você esteve aqui de forma presencial ou de forma virtual. Às 19 horas nós estaremos retornando para estudar a segunda carta de Pedro. Nós meditamos no primeiro e segundo versículo da semana passada, e essa semana nós estaremos meditando no versos 3 e 4. Eu quero te falar sobre os privilégios da vida cristã. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Amém.